coisa muito estranha essa noite, Silvio. Eu dormi de meia Opa. e perdi uma meia quando acordei. Então fiquei com um pé quente e um pé frio. E aí, como eu não achei a outra meia, eu resolvi ficar sem meia de manhã. Eu tô com os pés gelados até agora, né? É um horror, é coisa de velho, né? Pé frio, pé Tu frio. sabe que esse Não, mas mim, para aí, é um Baldasso, me lembrei da escolinha do professor Raimundo. Tem como provar que caiu uma meia? Tem fotos, tem imagens? E quando caiu a segunda meia, tem como provar? A segunda ficou no pé. Eu descobri a meia agora de manhã, no meio dos cobertores. Tu sabe que existem vários fatores que fazem tu perceber com clareza que o tempo está passando, que tu está ficando velho. Mas Sim. nenhum deles é tão forte, tão significativo, quanto o tempo que demora para os teus pés esquentarem. Tu sabe que os meus filhos, às vezes, eles vão dormir com os pezinhos gelados, eles vão para baixo da coberta, e em 1 minuto e meio o pezinho tá quente, cara. Meu, eu vou te dizer uma coisa, se eu deitar com os pés gelados, primeiro que enquanto eles não esquentarem, eu não consigo dormir. E às vezes, velho, é uma hora para esquentar os pés, cara. Isso aí, não deve imaginar que isso ia acontecer, cara. É falta de circulação, cara. Claro, faz como o Kleber, dorme de meia. Eu também. É o jeito. Esse inverno aí eu meto meia. Porque aí é aquelas... Eu durmo de meia, durmo todo agasalhado, chega às 6 da manhã, acordo todo suado, né? Estraga a noite, acordo amanhecendo. Tá tudo errado, senhor. Tá tudo errado. Não, é verdade. Mas é o detalhe aquele das extremidades, né? O frio sente nas extremidades. E tem uma outra coisa que é muito significativa também em relação ao frio, para quando tu fica velho. Como diria meu pai, a bexiga fica frouxa, né? Fica, então, tu te esquenta e tu tem que levantar 1 ou 2 vezes durante a noite para fazer xixi, coisa que quando tu era adolescente... Claro, quando é adolescente é uma coisa, mas quando é velho, tu vai fazer o xixi e volta fungando para a cama. Exatamente, cara. É um inferno, cara. É o teu caso, ou Maiká? Olha, Silvio, eu tenho uma história contra... Eu me esquento sem meia, não sei porquê. Eu não consigo dormir com meia, com pijama, isso é coisa de velho. Eu me esquento sozinho mesmo. O cara tem um tapete de urso nas costas, precisa de meia. Dorme de pullover? O quê? Dorme de pullover? É da turma do Tony Ramos e do Zé Alberto? É um pouquinho. Não muito. Não muito. O cara toma banho com a tarântula. Não muito. Ele pega um sabonete e devolve uma tarântula. Não. Que isso? Muito bonita aquela imagem das novelas da Globo quando surge o Tony Ramos sem camisa. Não, melhor ainda é aquelas sátiras que o Caceta em Planeta fazia, que o Bussunda se fantasia de Vera Fischer. O Bussunda também era todo peludo. Mas aquelas fotos duplas. Tu sabe que isso em determinado momento, não sei se foi ele que lançou, virou moda. Era bonito. Nós tínhamos um colega, o Francisco Paulo Bisonho, nosso Chicão, querido e amado Chicão, que ele usava camisa abotoada até a metade do peito. Aí ficava aquele chumaço de pelo saindo do peito. Era lindo, cara. Isso em determinado momento foi moda, isso. Francisco Paulo Bisonho, ele vai ficar sabendo dessa história aqui. O Chicão era o nosso operador técnico na Gaúcha, era o chefe dos operadores. E ele ia nos grandes eventos, né? Tanto Olimpíada como Copa do Mundo, ele ia em todas. Foi o maior de todos. Então ele ia, Baldasso, Kleber, Maiká, ele já saía daqui com o seguinte ensinamento em todas as Copas: gastar o mínimo possível da diária. Como eu posso fazer isso? Então ele já saía daqui com o esquema montado. Primeiro dia, ele tomava um cafezão da manhã, no último momento, às 10 horas, não almoçava e comia alguma coisinha à noite. Segundo dia, tomava um cafezão ainda maior, por volta de 10, às vezes o hotel lá fora ia até às 11. Então era um café que ele matava tudo, como diz um amigo meu, ele atolava nesse segundo dia. E aí, não almoçava e não jantava. No terceiro dia, o cafezão, sem almoço e uma coisinha para comer à noite. E assim ele passava 50, 60 dias fora. Fez isso em várias Copas e algumas Olimpíadas.
Resultado disso, o Chicão tinha imóvel em tudo que era canto de Porto Alegre. Vivia de renda. Vivia de renda. Mas tinha uma melhor, tem uma história melhor do Chicão. O Chicão foi... Eu não sei se foi Grêmio e Ajax. O Chicão foi junto com o Macedo, né? Isso. E aí o Macedo, os dois desembarcam, o Chicão vai montar o estúdio. Eu não sei se é Olimpíada, eu não sei, é uma coisa fora, acho que é no Japão. Acho que deve ser Grêmio e Ajax. E cada um pro seu canto. O Chicão vai cuidar da parte técnica, pegar circuito, aquelas coisas, montar o equipamento, que era demorado, né? Até tu casar as coisas, às vezes tu ficava tentando de um dia para o outro, não é que nem hoje, né? Que tem tudo fácil e rápido, né? E o Macedo foi fazer a chegada do Grêmio, foi pegar a informação do Ajax, não sei o quê. E aí os dois se encontram de noite no hotel. E o Macedo, né, morto de trabalho, chega e diz, Chicão, não tem nada para comer ainda. E o Chicão disse, tem esses biscoitos aí. Aí o Macedo comeu e não gostou, né? Aí disse pro Chicão, Chicão, não curti muito esse biscoito aí. Disse, é o mais barato que eu achei, né? Aí o Macedo foi olhar o que era biscoito para cachorro. Pô, velhinho. Vocês acham que alguém que está nos ouvindo agora, se tiver uma pessoa nos assistindo, eu acho até que não tem ninguém. Mas estão entendendo o que a gente está falando aqui? Se é jeito. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: se é jeito de começar programa? Não pode. Vamos começar diferente, então. Tu que é o maior apresentador de rádio da história do Rio Grande do Sul, tu não pode fazer um negócio desse jeito, assim, mal feito, assim. Amanhã vai ser o seguinte, amanhã nós vamos começar com manchetes de cada um. Cada um dá 17 manchetes. Silvio, deixa eu acionar o Baldasso, né? Que ele chegou ao cúmulo. Ele pegou um vídeo do João Batista Filho que tá sem balanço de cor. O João Batista, ele tá azul na tela. E esse é um mau caráter. Isso é mais uma prova do... Como é que é? Do Sistema Azul. Do Sistema Azul, cara. Nem a falha técnica ele perdoa. Claro, cara. O cara tava com o rosto azul. Até a tecnologia já está conspirando contra. É isso aí, cara. Eu pensei que era desenho do Smurfs. Olha aqui, Maiká, eu vou dizer uma coisa. Ou eu combino uma coisa dessa para participar da sacanagem, ou se é contra mim e eu sou surpreendido, eu pego esse menino na esquina aí da geração Baldasso, viu? Porque é de um mau caratismo isso, hein, Maiká? Eu também acho, Silvio. Eu te ajudo. Inclusive nós... Olha aí, me deixaram azul, olha aí. Olha aí, Baldasso tá azul agora. O Baldasso tá azul agora, né? Olha aí, ó, o Sistema Azul. Aí, ó, viu? É fácil de manipular as coisas hoje em dia. É a pós-verdade, Silvio Benfica. É mesmo. Sabe que antes de começar, agora um pouquinho mais sério, mas ainda no futebol. Eu estava conversando com o Baldasso antes de começar o programa e a gente lembrou de algumas coisas. O Baldasso lembrou do primeiro setor que ele foi fazer como repórter quando chegou na Gaúcha. E eu lembrei dos meus primeiros, cara. Que foi um negócio assim, eu cheguei na Gaúcha em 84, o Grêmio, Maiká, foi campeão em 1983. E eu cheguei 4 meses depois para fazer o setor do Grêmio. Daqui a pouco eu tô no Olímpico, no meu primeiro setor, e ali era mais fácil fazer as entrevistas, não é como hoje, né? Toda aquela pompa e circunstância e cerimônia de hoje, de entrevista coletiva. Não! Daqui a pouco estava assim, o Tarciso de um lado, eu vindo de Osório. Tarciso de um lado, o Renato do outro, o De Leon, tudo naquela calçada ali, o Baldasso, que dá entrada à sala de imprensa, sabe? Aqueles túneis ali. Isso. Todos ali. Eu estava no meio, simplesmente, dos jogadores do time campeão mundial. Então, são coisas para a gente, como jornalistas, que realmente marcam, né? Porque... Sem eu, cara, eu mesmo que estivesse vindo para a Gaúcha, eu não imaginava, não podia imaginar isso, mas daqui a pouco eram os jogadores campeões mundiais que estavam à minha frente para serem entrevistados. Era pegar o gravador e dizer, ô Renato, deixa eu fazer uma entrevistinha contigo aqui. Ô fulano, deixa eu fazer. Coisa que não se faz mais hoje, hein, Baldasso, Kleber? É uma coisa muito louca, tu sabe que tem uma coisa muito lúdica na nossa profissão, né? A nossa profissão ela é muito lúdica. Às vezes, isso é muito interessante, porque a nossa profissão ela paga mal. O jornalista esportivo, em geral, ele recebe mal nos veículos de comunicação. Então, era muito interessante,
Porque às vezes tu ia num churrasco com advogados, engenheiros, bem-sucedidos, milionários, e os caras viravam em torno de ti e perguntavam, e aí, meu, como é que é, cara? Como é que é teu dia a dia? Como é que funciona? A nossa profissão, ela tem uma coisa muito lúdica. Talvez isso prejudique, inclusive, a nossa profissão, porque as pessoas gostam tanto de trabalhar nisso que acabam não brigando por outras coisas. Mas eu lembro assim, ó, meus primeiros... Quando eu entrei na Rádio Gaúcha, eu já citei aqui uma vez que no sábado, eu entrei numa segunda-feira na Rádio Gaúcha, fui a primeira vez lá e já comecei meu estágio. No sábado anterior, eu estava vendo o jogo do Gauchão na TV, que o intervalo era apresentado pelo Kleber Grabowska, na RBS TV. Então eu olhei o Kleber ali e falei, caramba, segunda-feira eu vou estar lá com esse cara. E eu lembro disso, e eu lembro a primeira vez que eu vi o Paulo Santana entrando na redação. Ali me caiu a ficha. Eu falei, eu chego a me arrepiar até hoje quando eu lembro. Eu pensei, caramba, cara, onde é que eu tô, cara? Onde é que eu tô? Era lúdico não só com os jogadores, com os profissionais de imprensa também tinha essa coisa muito louca. Porque nós tínhamos, caramba, Rui Carlos Osterman. Uma das minhas primeiras funções na Rádio Gaúcha foi produzir sala de redação. Então era Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, toda a turma, Pedro Ernesto Denardim, que já era uma grande estrela, hoje briga comigo horrores, mas assim, a nossa profissão tem grandes estrelas, hoje nem tanto, hoje diminuiu muito, mas tinha grandes estrelas que eram tão fortes como personalidades quanto os grandes jogadores de futebol. Maiká, Silvio. Fala, Kleber. A gente fala desses tempos que o Pelé saía ensaboado do banho para cumprimentar o Kennedy, que era possível circular pelos vestiários. Eu não me lembro do meu primeiro setor, né, como repórter, aliás, eu era folguista na Guaíba, né? Mas aí eu me lembro de um dos primeiros jogos. Meu primeiro jogo foi um Inter e América pela Copa União, uma rodada dupla em Porto Alegre, então tinha jogo no Olímpico e jogo no Beira-Rio, e eu fui com o REC fazer o jogo do Inter no Beira-Rio. E na semana seguinte, era o Flamengo contra o Internacional do Abel Braga. E aí no vestiário do Flamengo, o técnico era o Tele Santana, o zagueiro era o Dario Pereira, e o camisa 10 era o Zico. E tu tava dentro do vestiário, vendo os caras, né, se pelando, trocando de roupa, fazendo aquecimento, e tu podia entrevistar os caras antes de entrar em campo, para uma facilidade. Lógico que tu tinha um limite de tempo para não atrapalhar a preparação, né? E eu me lembro quando fazia setor, teve um dia que eu entrevistei o Cláudio Duarte antes de entrar o programa, e durante o programa teve uma notícia, ele disse, Cláudio, vou te entrevistar de novo. Ah, não, 2 vezes, não. E ele deu entrevista 2 vezes no mesmo dia. O Claudião era maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Maiká, parei um pouquinho, tu deixou uma bola picando aí. Maiká, sabe que quando o Baldassi contou toda essa história, e que diz que, de repente, ele estava no esporte e entra o Paulo Santana. Eu quero te dizer que, naquele momento, o coração do Baldasso balançou. Eu acho também. Tu sabe uma coisa que aconteceu quando eu entrei na Rádio Gaúcha? Chegou o Pedro Ernesto e o Macedo juntos. O Macedo hoje é uma figura adorável. O Macedo é um amor de pessoa. Mas para quem não sabe, o Macedo na década de 90 era um cara muito turrão, muito brabo. Eu tinha pânico do Macedo. Eu sonhava com o Macedo me chamando no chamada geral e eu não conseguia entrar no ar. Eu dizia, Macedo! E eu ouvi o Macedo dizendo, o Baldassi não está atento lá. E eu tive pesadelos com o Macedo. Então, a primeira coisa que eu lembro, uma das primeiras coisas que eu lembro, é que entrou o Pedro e o Macedo. E no meu primeiro dia de rádio. E aí o Pedro me perguntou qual é o teu time. E aí eu disse que eu era colorado, cara. Porque pro cara eu não vou mentir, né? Não vou mentir, já tá me perguntando aqui. E aí eu tomei a minha primeira mijada do Macedo. Velhinho, tu tá começando muito mal, não é assim que funcionam as coisas aqui ninguém tem time. Mas tomei uma mijada no meu primeiro dia do Macedo. Mas quem foi que te perguntou? Foi o Pedro. Caiu no teste. Tu devia ter perguntado pro Pedro, e o teu? Muito bem, esse é o Bairrista FC, na parceria diária do Grupo Bairrista com a RDC TV. Júnior Maiká, eu quero te dizer uma coisa. Diga, lembrando hoje. Até estava ouvindo o pessoal falar aí na Gaúcha a respeito disso e me dei conta. Se o futebol voltar normalmente no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, realmente no dia 15 de julho, daqui a 40 dias nós teremos um Grenal. Pois é. Importante fechar.
a primeira rodada é a rodada dos clássicos, né? Apesar de que provavelmente não teremos rebaixamento, né? Até nem lembro como é que... Aconteceu tanta coisa, né, Silvio, que a gente nem lembra mais. Mas eu não sei se está batido o martelo aí, o Clebinho pode me ajudar sobre essa questão do rebaixamento. Eu acho que não vai cair ninguém, né? Não vai ter. Não vai ter. Não tem, mas ainda não está oficializado, porque por mudança de regulamento, isso exige um protocolo que a federação está colocando em funcionamento aí. Tá, gente, tem uma outra coisa. Ontem nós tivemos, neste sentido, manifestações muito contundentes de dirigentes do Grêmio. O presidente Romildo Bolzão ontem disse o seguinte: olha, eu quero chamar para o debate, eu quero debater sobre nós já podermos, a partir de agora, treinar normalmente, não mais esse treino restritivo. Acredita o presidente Bolzão que é hora de debater imediatamente nos jogadores poder voltar a fazer coletivo, a usar o vestiário, fazer treinamentos normais para o retorno. E o vice de futebol do Grêmio, o Luz lá, ele disse o seguinte: olha, a situação no Rio Grande do Sul está controlada. Nós temos que voltar ao futebol. Eu acho que o futebol, os clubes, nisso o Grêmio, mas eu sei que o Inter está nessa também, começaram uma investida forte para confirmar o retorno do Gauchão para o dia 15 de julho. E a minha grande... Eu até acho que eles têm razão. Eu acho que no Rio Grande do Sul a situação está relativamente controlada. Só que é o seguinte, cara, isso é para projetar campeonato gaúcho. E campeonato brasileiro, que em São Paulo está batendo a cada dia recorde de mortes. E o Vasco, no Rio de Janeiro, que o Vasco faz um teste, 16 profissionais do futebol profissional estão infectados. Como é que tu vai casar todos os estados do Brasil para estarem numa mesma condição para tu voltar ao Campeonato Brasileiro? Fala, Maicá. Silvio, eu acho assim, ó, eu acho que tem a preocupação dos clubes em retornar a jogar, né? Questão financeira que a gente sabe muito bem que tá pegando. Pelo que eu tô vendo, o pessoal decidiu ir por etapas, né? Vamos terminar os estaduais, quem puder terminá-los, e depois a gente vai pro Campeonato Brasileiro. Pela vontade dos clubes, né? Pelo ímpeto dos clubes, nós teremos brasileiro assim que as condições melhorarem. O problema é que as condições não estão melhorando, porque a gente tem uma série de problemas, né? A gente tem um problema muito grave de subnotificação, a gente tem um problema muito grave do pessoal furando a quarentena, furando o isolamento, né? A gente tem o Vasco, por exemplo, que está cheio de jogadores infectados. Então, do jeito como está o Brasil, por enquanto o brasileiro vai ficar sem previsão. E que é, Kleber? Aliás, falar em furar a quarentena, o Fabiano Baldassi, tu que sabe tudo, fofocalizando quem é o jogador do Internacional que está furando a quarentena. Cara, eu sei quem é, mas eu não vou dizer. Porque, pelo mesmo motivo que o jornalista Fabrício Falkowski não disse. Porque isso implicaria em processo, implicaria em questões criminais. Porque, embora exista um registro de ocorrência de um morador do condomínio reclamando da festaiada que esse jogador está fazendo, eu sei quem é. E não é quem estão dizendo. Porque está rolando em grupo de WhatsApp, um monte de coisa, que seria o Bruno Fux e o Heitor. Não são os meninos. Não são os meninos. Tá? É outro. Acaba de dar uma manchete. Quando tu diz não são os meninos, tu já diz que é um jogador mais veterano. É isso aí. É isso aí. Mais experiente. É chato isso. É uma pena que o repórter não possa dar essa informação, mas eu também não posso exigir na medida em que pode correr um processo e isso precisa ser cuidado. Mas a notícia vai sair em seguida, né, Kleber? E pelo menos o Fabiano ele é muito ponderado na explicação por que o nome não vem à tona, né? E a gente viu lá em Belo Horizonte o Casares jogar bola dentro do condomínio, o Casares fazer festa, o Casares fazer uma segunda festa e levar uma multinha de 130 mil, né? Graças à ação dos... na festa... E outra coisa, Kleber, que não venham... E vale, né, aquele recado que o departamento médico do Grêmio deu para o Matheus Henrique. Não adianta a gente tomar todos os cuidados se tu sai aqui do CT e tu vai fazer live sem máscara, vai abraçar as pessoas, né? O cuidado vale para a pessoa e para o grupo todo, porque daqui a pouquinho essa irresponsabilidade, esse vacilo coloca em risco uma preparação que está completando um mês, né? São duas coisas. A primeira, porque não vai faltar quem diga o seguinte: o cara tá na casa dele, deixa ele fazer o que ele quiser. Não deixa ele fazer o que ele quiser, por dois motivos. Este que o Kleber está dizendo. Ele pode estar
Não adianta o clube ter todo o protocolo, toda a precaução, se o cara está zanzando aí, fazendo festa e pode levar para o grupo o vírus. E o segundo ponto é o seguinte, velho, são pessoas públicas, tem que servir de exemplo. Se o jogador do Internacional age desta forma, promove festas, e além de incomodar o condomínio com o barulho, dá este exemplo de aglomeração, está errado. Como exemplo, a figura pública ela tem que ser exemplar. E aí está errado, não importa que seja no condomínio dele. Que providência toma o Inter, Baldasso? Não sei, eu não tenho a informação, mas eu acho que deveria tomar. No mínimo, uma repreensão, como o Matheus Henrique foi repreendido. Não, eu pergunto porque se expor esse jogador, se daqui a pouco vai passar uma semana... Ô, Silvio, o Baldasso deu... todo mundo vai ficar sabendo quem é. O Baldasso deu um jeito de arrastar o cara do Grêmio pra esse rolo. Só pra avisar, o Matheus Henrique não tava fazendo festa. Ele participou de uma live e foi meio irresponsável lá de estar uma parte sem máscara. Mas não era a mesma coisa, né, Baldasso? Não, tá bem, tá bem. Bom... Ô, Silvio, só para dizer... Pena que isso aconteça, porque, como diz o Baldasso, é exatamente com estas pessoas que isso não deve acontecer. Exatamente por serem pessoas públicas com obrigação de dar exemplo. Diga, Kleber. Não, sou eu, Silvio. Perdão. O Casares deu a festa e não sabia que estava com Covid, né? Ele deu a festa e estava infectado e ele só veio a saber depois da festa que estava com o Covid. Jogador de futebol, geralmente, ou tá mal assessorado, né? Ou ele é muito burro, Maiká, né? Isso não é justificativa, né, Maiká? Não, o jogador de futebol, ele não... O jogador de futebol brasileiro... Eu quero dizer assim, ó, esteja ou não esteja com Covid, neste momento, não se dá festa. Não, claro, não. O que eu quis dizer é que é mais grave ainda, porque ele tava com Covid e não sabia. Então, todas as pessoas que estiveram nessa festa foram procurar... É o famoso Covid pra festa. Covid pra festa do... Covid-19. Covid-19, Então, o que acontece? Ele tava com Covid e não sabia. E agora, o que acontece? Essas pessoas que foram responsáveis estão lá enchendo o saco nos postos de saúde, nos hospitais, tirando o lugar de quem precisa, né? E jogador de futebol, o jogador de futebol, principalmente o brasileiro, de uma maneira geral, mas o jogador de futebol brasileiro... Ele é muito mal assessorado. Olha, alguém tem que abrir uma empresa aí só para cuidar de jogador, de rede social, posicionamento, enfim. O que o Neymar falou até agora sobre George Floyd, entendeu? O Neymar é um cara que não entende a relevância dele na sociedade, né? E aí esses jogadores do Inter aí, que muita gente já sabe os nomes, mas enfim, por uma questão né, como o Baldasso bem disse, não convém citar, porque pode ser uma coisa, de certa forma, irresponsável juridicamente. O jogador de futebol dá uma festa em meio a uma pandemia dentro de um condomínio de apartamentos. Então faz o seguinte, aluga um sítio, vai lá pro meio do mato e faz a tua festa. Mas nem para pensar nisso ele consegue... O jogador de futebol, ou ele se acha muito acima da lei, ou ele prova cada dia mais a burrice dele. O interessante... O vinagre que essa criança tomou, hein? Agora, claro, o interessante é que... O interessante é que nem no sítio, nem no meio do mato eles podem fazer. Porque se eles forem flagrados por autoridades, por exemplo, eles vão ter que responder por isso também. Então, meu velho, tem que fazer o que todos nós estamos fazendo aqui. Em casa e, de preferência, dormindo de meia. É o que nos resta. Bem que seja com uma só. É o que nos resta. Bairrista FC, canais 24, 524 da NET Claro, da RDC TV. E aí, nas plataformas digitais do Bairrista e da RDC, dizendo que hoje, Kleber, está recomeçando o Campeonato Português. E todo mundo de olho no futuro Jorge Jesus, né, Silvio Benfica? Lá é um campeonato interessante em termos de pontuação, porque na Alemanha bastaram 2 rodadas, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund, botou 7 pontos de diferença e já liquidou a fatura, né? Não teve graça. O campeonato português tem o Porto à frente do Benfica em 1 ponto, né? Um campeonato equilibrado, e esses são os 2 times mais ricos de Portugal. E o Famalicão, olha só, o Famalicão, que foi o time que levou o Abel do Internacional no pós-Libertadores de 89, o Famalicão voltou depois de muito tempo à primeira divisão, teve um grupo que investiu, um grupo estrangeiro que investiu muito dinheiro e chegou a liderar por 8 rodadas. E o técnico do Famalicão é um desses técnicos em ascensão lá no futebol português. Então tem muita gente de olho nesses técnicos
de times de segunda linha, porque o trabalho tá muito legal. E pena que o Sporting é uma gloriosa draga, não consegue nunca na vida fazer frente ao Benfica e o Porto. E apesar de toda essa badalação em cima dos dois grandes de Portugal, em nível de Europa, as campanhas de Benfica e Porto nessa temporada foram muito fracas, né? Muito fracas. Os dois foram eliminados na fase de grupos da Champions, né? Em grupos que não eram tão difíceis assim, e aí foram disputar a Liga Europa, que é o torneio de consolação, e também foram eliminados na Liga Europa. Não conseguiram nem chegar no funil da competição. Benfica. Oi. Tu que és um eterno incentivador dos meninos da base, o jornalista que mais cobrou através da sua história o aproveitamento da base que eu conheço é tu. Então eu queria aqui com muita felicidade falar de um menino do Internacional que eu nunca vi jogar, vou reconhecer, mas que é tido como um fenômeno e neste momento desperta interesse do Real Madrid e do Bayern de Munique. Ele se chama Vinícius Tobias, ele tem 16 anos de idade, já tem contrato profissional com o Internacional, ele é lateral direito. Ele frequenta todas as seleções de base do Brasil. Ele tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros, ou seja, o Inter está bem protegido. E por conta desta necessidade toda e desta crise, nós corremos o risco, entre aspas, de ver um menino deste quilate deixando o Internacional antes mesmo de jogar pelo profissional. Porque se fala o Real Madrid está com essa política agora de buscar meninos bem jovens, tendo, sei lá, como exemplo que o Barcelona fez com o Messi. E o Vinícius Tobias pode ir embora, cara. Pode ir embora por 15 milhões de euros. Se oferecerem 15 milhões de euros na atual condição, o Inter vende o tal do menino, do Vinícius Tobias, que eu não vi jogar, mas é tratado como um fenômeno. Cara, quando tu colocasse nas redes sociais, eu fiquei curioso para saber. E eu não sabia a posição dele. O interessante é a posição. Lateral direito. E poderia estar acontecendo o interesse do Real Madrid ou do Bayern de Munique, como tu disse, por um lateral direito. Porque o normal é jogador do meio para frente o interesse. Tu pega lá o Rodrigo, pega lá o Vinícius Júnior, por exemplo, que saíram com 17 anos para o Real Madrid, mas jogadores de ataque. Agora eles já estão vindo para jogadores que estão na defesa. Agora, mais do que isso, Baldasso, isso prova para mim o seguinte, que ali adiante falta pouco e atenção para a situação do Everton, para saber o que vai acontecer. Os clubes europeus não mais vão buscar jogadores no Brasil com 24 anos de idade, com 22 anos de idade. Eles vão buscar com esta idade aí. Isso aí, essa é a tendência. A tendência para um futuro bem próximo é essa. E outra, se a crise nos próximos 2 ou 3 anos vai ser mundial, por conta da parada, até a recuperação completa, no Brasil vai ser mais ainda. Ontem o presidente Romildo Bolzan também deu entrevista dizendo o seguinte, olha, o futebol brasileiro vai sair dessa enfraquecido e empobrecido. Então, consequentemente, muito mais vulnerável a estas investidas a meninos cada vez mais jovens. Qual é a tua opinião, Júnior Maicá? Silvio, até tem uma fala do Paulo Luz, né? O Baldasso citou no comecinho do programa sobre... até vou pegar aqui o que disse o Paulo Luz. Estamos estacionados em um ponto, ele cita o caso do Rio Grande do Sul, né? Diante de toda a pandemia, acontecimentos do país, temos uma situação que, apesar das perdas que lamentamos muito, temos uma situação controlada por aqui. O Paulo Luz considera que aqui no Rio Grande do Sul, de fato, o Rio Grande do Sul está controlando bem as suas questões de Covid. Se o processo evoluir nesse ponto de equilíbrio, se continuar assim, né, como as demais atividades vêm sendo retomadas, a gente entende que o futebol também é um negócio, entretenimento importante, poderá ter início em julho, né, a segunda quinzena, ou mais tardar em agosto, temos um Campeonato Gaúcho retomado, que é a data, né, Silvia? Primeiro, assim, a gente cobrava muito aqui de ter um posicionamento oficial, tipo assim, até tal dia não se fala de futebol aqui. E foi o que aconteceu. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, o prefeito Marquesan, o governador, o presidente Luciano Oxman, também da Federação Gaúcha, foram muito bem, né, nessas medidas. Claro que a importância do governador e do prefeito é muito maior. E, assim, as coisas estão voltando realmente. Então, de fato, aqui está, de uma maneira ou outra, controlada, apesar de muita gente ainda não estar respeitando, né, a quarentena. Então, de repente, eu começo a concordar com isso, sabe, Silvio?
Mas aqui, o meu medo é que isso gere uma reação em cadeia no Brasil, né? A gente está tendo aí em São Paulo quase 400 mortos por dia. No Brasil, 1.200 por dia. E o que me preocupa é que nada está sendo feito para conter isso, né? Ao contrário, o governo desencoraja a quarentena, desencoraja o isolamento, que é uma das melhores maneiras, enquanto não se tem um remédio, de se controlar a pandemia. O Kleber, quando eu falei sobre a volta do futebol e daqui a 40 dias, se tudo correr como está previsto, voltar lá no dia 15 de julho, daqui a 40 dias nós teremos um Grenal, e eu acho que foi o Baldasso que falou, ou o Maicá, sem público, portões fechados. Isso foi dito aqui e a gente já está falando sobre isso. Mas eu também falei pensando no seguinte, não é um jogo qualquer, é um Grenal. Não vai ter portão fechado, não vai ter público dentro do estádio. Mas será que não haverá aglomeração fora do estádio? Em alguns locais específicos, por exemplo, de Porto Alegre? Vai ter que se fiscalizar. Vai ter que fiscalizar, né, Kleber? Já é de praxe, né, Fabiano? Tanto na arena, no entorno da arena, ali o pessoal ir cedo para preparar o seu churrasco, fazer o seu assado, e a torcida do Internacional ali na finaleira do Marinha do Brasil, no limite com o Complexo do Beira-Rio, também faz o seu churrasco, né? Então já é tradição, né, a torcida desde manhã cedo se mobilizar para fazer essa espera. Então também tem esse aspecto aí, o entorno vai ter movimentação, né? Eu queria voltar ao assunto das categorias de base, né? Eu me lembro, algum tempo atrás, a Juventus veio buscar no Internacional o lateral Rogério, né? Também na faixa desses 16 anos. E para quem acha que a gente está exagerando no interesse de gigantes como Bayern de Munique e Real Madrid, tem uma informação que a Juventus está de olho no Diego Rosa, que tem 17 anos, que é uma revelação do Grêmio. O Grêmio já está tratando de prorrogar o contrato e aumentar aí alguns vencimentos para aumentar a multa rescisória. Esses jogadores, tanto o Matheus Tobias do Internacional como o Diego Rosa, eles são jogadores de categoria de seleção brasileira, né? O Matheus Tobias, lateral do Inter, é campeão sul-americano, inclusive fez o gol de pênalti no empate em 1-1 com a Argentina. Depois o Brasil conquistou o título nos pênaltis também, e o Diego Rosa é campeão mundial sub-17. Então esses jogadores têm olheiros aqui na América do Sul que estão acompanhando e informando os clubes da Europa. E eu acho que nessa situação de crise que a gente está vivendo, quem tem categoria de base vai se dar bem, porque a categoria de base vai ser uma solução em termos de reposição para o plantel e, às vezes, de solução financeira. Tanto que o Internacional, que estava desesperado, colocando o Fux e recentemente o Nonato em possíveis transações, agora ganha uma outra esperança com a possibilidade desse garoto ser negociado. E o Grêmio está fazendo muito bem na questão do Guilherme Guedes. Se cogitou a volta do Juninho Capixaba. Olha, para que gastar dinheiro em jogadores desse nível sem ter testado o que tem dentro de casa? Acho que é uma saída muito mais inteligente e prática do Grêmio nessa situação de crise, botar o Guilherme Guedes no grupo principal do que chamar o Juninho Capixaba, que a gente já viu, né, o limite que ele tem. Júnior Maicá. Diga, Silvio. De assunto. Mude. Nós temos, entre aspas, uma espécie de convulsão mundial neste momento. Os atos contra o racismo, a partir da morte por um policial militar, a morte de um negro lá nos Estados Unidos, determinaram reações diárias, que, por exemplo, hoje, quarta-feira, já estão começando nos Estados Unidos e que já vem de 8 dias para cá, reações diárias, manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Mas o assunto, digamos, o movimento transbordou. Ontem ele estava na França, também por uma questão de racismo com um negro francês, né, morto há algum tempo, por exemplo, e se concluiu que a polícia teve participação. Ontem ele estava na Nova Zelândia, o movimento. Hoje ele já estava no Reino Unido, já estava na Inglaterra. Isso começa a tomar conta do mundo todo. E nós estamos vendo um movimento histórico nesse momento, como vários que a história nos mostra e reapresenta volta e meia. Os movimentos, por exemplo, da década de 60, com o Martin Luther King coordenando toda aquela movimentação contra o racismo nos Estados Unidos. As imagens ficaram. Outras imagens
pelo mundo, históricas também ficaram e a gente se depara volta e meia com elas. E isto que está acontecendo agora vai fazer com que a gente, daqui a 20, 30 anos, também veja de novo estas imagens. Porque talvez seja a reação definitiva contra o racismo no mundo inteiro, Maicá. Pois é, Silvio. A gente já viu alguns movimentos serem bastante influenciados pelas redes sociais também, né? A gente sempre cita aqui a Primavera Árabe, o movimento Me Too, né, das mulheres, que começou nos Estados Unidos, que desencadeou uma série de denúncias, inclusive a mais famosa, aquela do Harvey Weinstein, né, o produtor dos filmes, que está preso até hoje. Também do Jeffrey Epstein, que tem um belo documentário na Netflix, uma série documental em 4 episódios, sobre esse pedófilo, né, envolvido com Bill Clinton, Donald Trump. Tinha uma ilha onde ele levava essas pessoas lá para abusar de menores. Não ficou comprovado ainda a participação do Clinton, do Trump nisso, mas eles estiveram nessa ilha, isso é comprovado. Enfim, gente da linha sucessória da família real britânica também envolvido. Enfim, esses movimentos, eu acho, infelizmente, né, Silvio, a gente tem esse legado na história da humanidade, principalmente na Europa e nas Américas, né, da escravidão. Esse livro que nós estamos lendo aí, que tu também está lendo, Silvio, que é o Escravidão, a primeira parte dessa trilogia do Laurentino Gomes, que talvez seja um dos maiores pesquisadores brasileiros da origem do Brasil, né, desde a chegada dos portugueses, fala da herança maligna, né, para a quebra das famílias negras na África, enfim, os leilões, o tráfico de escravos, e o que pouca gente sabe também, que muito dos nossos problemas sociais, dos nossos problemas econômicos no Brasil também são oriundos da escravidão, né? Isso é uma análise que tem que ser feita também. O Brasil hoje é um país que vive tropeçando economicamente também pelo passado nefasto da escravidão, e é uma questão política e não é nada sobrenatural do que eu estou falando. E assim, Silvio, chegou na França, né? A França costuma ser uma luz para o Ocidente. A França, o pessoal lá, eles não brincam, né? Se tiver que derrubar um rei e botar ele na guilhotina, eles derrubam e colocam. Então eu acho que é uma onda, né? Eu acho que os governos abusam de várias maneiras. A maioria dos governos, mas uns mais do que os outros, abusam da sociedade. Aqui no Brasil está chegando num ponto limite também. As pessoas estão cansadas de ver o presidente dizer que não tem nada, dizer que lamenta, que é o destino de todo mundo morrer. Desde o início da pandemia, nós temos mais de 30 mil mortos, fora a subnotificação. Isso é um ponto que tem que ser tocado. E o presidente Bolsonaro nunca fez um pronunciamento apaziguador, né? Nunca chamou uma rede em cadeia aí nos canais de TV para dizer que vamos passar junto por isso, para tentar apaziguar as coisas. O Bolsonaro é muito parecido com o Trump nisso, né? Eles não apaziguam, eles apagam o fogo com gasolina, eles botam mais lenha na fogueira. E é o que aconteceu nos Estados Unidos ontem, né? Ontem, com o pronunciamento do Trump, dizendo que vai colocar as Forças Armadas, que vai considerar o Antifa, que é o movimento antifascista, como uma célula terrorista. Então a tendência é que isso aumente, né? E pra mim, Silvio, é assim, é como um cachorro de rua que tá deitado no sol quietinho e tu fica indicando com ele. Tu fica cutucando ele, batendo nele, batendo com o pé. Uma hora ele vai te morder. É isso que os governos fazem. Os governos seguem vilipendiando, instigando o povo, né? Cutucando, provocando, e uma hora o balde transborda. Aconteceu isso aqui em 2013, acabou sendo um movimento sem rosto, sem cabeça, e virou o que virou hoje, né? A gente tem que lembrar que aquele movimento era uma molecada que não queria o aumento da passagem, ficou um movimento sem rosto, sem cabeça. Os empresários começaram a inflar pato lá na Avenida Paulista, botar a camisa do Brasil, e virou esse movimento nefasto que a gente tem hoje, né? De defesa até da ditadura, de deboche ao coronavírus. Então eu acho assim, Silvio, é uma reação. É como se fosse uma reação alérgica. O povo, uma hora, por mais que a gente tenha uma postura pacífica, e esse povo, eu te garanto que ele não quer estar na rua, né? Porque esse povo quer oportunidade para todas as raças, todos os gêneros, todo mundo quer dividir o mesmo espaço com igualdade. A escravidão tirou a igualdade desse povo. E os governos, ao invés de trabalhar para devolver a igualdade aos povos, eles trabalham para dificultar ainda mais. Quero ouvir o Kleber e o Baldassi também sobre isso que está acontecendo no mundo nesse momento aí. Bom, a respeito do posicionamento, né, de personalidades, a respeito do que está acontecendo, a gente tem aqui uma
insatisfação, né? Uma mágoa até em relação ao posicionamento do esporte, né? Algum tempo atrás o Caio Ribeiro ele se manifestou que política e esporte não tem nada a ver, né? E o Raí ontem deu uma nova declaração, né? Se posicionando, colocando o dedo na ferida, a questão do racismo, né? Da questão política que o Brasil está vivendo. E quando a gente fala em manifestação, em postura, em atitude, eu me lembro de um cara que hoje está completando 4 anos do seu falecimento e que foi um ícone no esporte justamente por se rebelar contra a estrutura que é o Muhammad Ali, né? Esse aí, ele transbordava em atitude, né? A ponto de abrir mão de muitas coisas para manter o seu posicionamento, a sua ideologia, a ponto de mudar de nome, né? Em busca de uma afirmação da sua raiz, da sua natureza e da sua personalidade. Baldasso? Tem um caso que está chamando bastante atenção, coincidentemente ou não acontecendo na mesma época, e de coincidência não tem nada. O caso que vocês já devem ter lido, observado e visto, do angolano que veio para o Rio Grande do Sul visitar uma namorada que ele conhecia pela internet, e eles pegaram um Uber. E faleceu, acabou falecendo a namorada. Ela faleceu, teve detectada a morte cerebral ontem à noite. E eles estavam num Uber, iam passear, conhecer Tramandaí, conhecer Gramado. O angolano que veio para cá, que morava em Goiânia, e o motorista do Uber furou uma barreira policial e em determinado momento eles foram alvejados, ficou gravemente ferido o angolano e a moça, a senhora, faleceu. Isso acontece aqui, isso acontece neste momento, Benfica, neste momento no mercado da esquina está acontecendo. Está acontecendo. Sabe o que vocês estavam falando? Eu estava lembrando. Eu era guri ainda. Nós estávamos fazendo uma festa, saímos para fazer uma festa em Canoas de noite. Em determinado momento, nós sofremos uma batida policial. Uma batida policial. Normal, e não tem nada de errado nisso. Ou houve, por algum motivo, alguma desconfiança da nossa presença na rua durante a madrugada. Ok. Era eu e alguns amigos. Um deles era negro, um grande amigo meu. E a abordagem a ele foi muito mais agressiva. Foi muito mais invasiva e muito mais agressiva. Isso acontece toda hora, em todos os instantes. Não existe. A gente às vezes fala do racismo no futebol, a gente fala do racismo nos Estados Unidos. Está acontecendo neste momento na tua quadra. Na quadra da tua casa está acontecendo. E esta não é uma briga só dos negros, não é uma briga só dos Estados Unidos, não é uma briga só de determinada classe social, essa é uma briga de todos. E quem não se envolver nesta briga é omisso. Quem não se envolver... Eu postei ontem a imagem do Internacional, a imagem do Inter mostrando a adesão ao movimento, com muito bonita a imagem, o símbolo branco do Internacional no meio, as letras do símbolo, e uma imagem toda preta, e em adesão a este movimento. E quando eu postei, vários comentários diziam o seguinte: isso é um movimento de esquerda, Baldasso. Tu estás te aliando aos esquerdopatas, não sei... Não. Lutar contra o racismo não é uma opção. É uma obrigação de quem é cidadão. Quem não brigar contra o racismo é omisso. Tem uma coisa muito legal, Silvio, que o West Ham fez na Inglaterra, né? Um sócio fez um comentário com uma manifestação parecida com essa que o Internacional fez, né? Ele dizendo assim, que coisa patética, cancelem a minha carteira que eu não vou mais pagar a mensalidade. Aí o West Ham, o clube, né, se manifestou respondendo seco, né, e direto, não vai fazer falta nenhuma. Ótimo, que lindo! E esse é um sinal, né, Silvio? Ô, Silvio, isso que o Kleber, esse caso que o Kleber citou, o negócio que o Baldasso citou sobre essa divisão esquerda-direita, é uma retórica que já foi usada, né? Esse combate aí ao comunismo foi usado, você sabe muito bem, né? No final da década de 20 para 30, lá, quando tem a ascensão do nazismo. E assim, exceto, enfim, a gente, tirando do foco esse papo de direita e esquerda, em que momento a tua orientação política vai influenciar na tua decisão do que é certo e do que é errado, né? Como é que alguém pode ir contra o combate ao racismo porque alguém é de esquerda ou de direita? Esse negacionismo que a gente vive é que me incomoda muito, assim. É uma... talvez nem um negacionismo, né, Silvio? Tirar a gente escrota do armário.
Maiká, eu ontem escrevi um texto no Facebook. Maravilhoso, por sinal, Silvio. E também no Instagram, porque o assunto racismo ganha o mundo. E se ele ganha o mundo, ele passa a ser um assunto discutido constantemente no jornalismo, nas redações. E eu lembrei, nesse momento em que, por exemplo, o jornalismo brasileiro começa a discutir mais fortemente, é só ver o que a televisão está mostrando, mais fortemente a questão do racismo, notadamente nos Estados Unidos. Eu lembrei de uma frase do Júlio Oliveira, o narrador da Sport TV, negro, num programa da Sport TV, quando o assunto era racismo e ele estava lá participando. Programa, se não me engano, dirigido pelo Marcelo Barreto. E daqui a pouco ele disse o seguinte, ele olhou para a redação da Sport TV, olhem este mar branco de jornalistas neste momento. E esse é um problema, e eu ontem escrevi sobre isso para começar a provocar essa discussão num momento tão importante. Aliás, eu já tenho falado sobre isso, falei sobre num programa que a Débora Oliveira realizou no SBT, falei numa entrevista que eu dei no início do ano lá na OCIP Padre Landel de Moura, eu tenho falado a respeito disso. Olhem as redações, olhem quem está discutindo o racismo neste momento. São jornalistas brancos, dos quais eu não tiro a autoridade e o conhecimento a respeito do assunto, como vocês, por exemplo. Eu estou numa mesa aqui que tem 3 jornalistas brancos e um jornalista negro, que sou eu. Mas eu não tiro de vocês a autoridade, o conhecimento, eu conheço vocês há muito tempo, o conhecimento e a possibilidade da indignação no microfone. Não, eu não retiro. Eu só acho que a mesa se completa a partir do momento em que eu estou participando. Porque há um detalhe assim fundamental nesse processo do racismo. É o negro que sente quando ele é ofendido. Não é o branco que sente quando ele comete o ato racista. Isso é muito duro para o negro. E eu estou falando como um cara que já foi ofendido com ofensas raciais lá no tempo da Rádio Gaúcha. Então, eu olho as redações e não vejo o jornalista negro. Eu olho os programas e não vejo o jornalista negro para se manifestar quando o assunto que está sendo discutido é o racismo e que interessa para o jornalista negro. Por exemplo, eu conheço todos os que participam do programa Sala de Redação. Eu sei da índole absolutamente correta de todos eles. E eles têm discutido, volta e meia, a questão do racismo. Temos lá 6 ou 7 jornalistas brancos e nenhum negro, nenhum jornalista negro para colocar a sua posição. Agora, por que isso acontece? Porque existem poucos jornalistas negros na RBS, como nas outras empresas de comunicação, Brasil afora, nos outros veículos de comunicação. E isto, eu não quero, e até escrevi sobre isso, eu não estou querendo dizer com isso que os veículos de comunicação, que a RBS, por exemplo, quando eu cito a RBS é porque é o veículo mais destacado aqui, com mais visibilidade, seja racista, tenha orientações racistas, não é isso que eu digo. É que a gente vem de uma cultura de muito tempo trabalhando exatamente desta forma. Mas eu não fico só aí, porque ontem teve também um depoimento, aliás, um programa, eu tenho a foto aqui, um programa o programa era Sport TV não. É o programa aquele do Em Pauta, no 540, né? E esse programa discutia o racismo com 7 participantes. Sandra Coutinho, direto da Europa, o Jorge Pontual da Europa, um cara que para mim é um monstro, que é o professor Demétrio Magnoli, que estava aqui, a Mônica Waldvogel, o Camarote, o jornalista, mais a Andréia Sadi, jornalista de destaque, e com um gaúcho que apresenta esse programa, Globo News em Pauta, que é o Marcelo Cosme. 7, todos brancos, tratando, falando, se manifestando a respeito do racismo. Tem cobranças já estou vendo cobranças no Twitter, nas redes sociais a partir disso aí. Onde é que está o jornalista negro? Nós precisamos discutir isso aí. Nós precisamos avançar isso aí.
Nós precisamos ir com coragem discutir isso, porque esse é o momento em que esse debate sobre o racismo ele está muito forte no mundo todo e necessariamente ele está sendo discutido no jornalismo, nos veículos de comunicação e nas redações, neste verdadeiro mar branco que são as redações do país. Nada mais resta do que assinar embaixo, Silvio Benfica. Eu acho que isso que o Silvio coloca, da falta de oportunidade, não é uma linha editorial. Eu acho que é reflexo da nossa sociedade, né? Isso que acontece no jornalismo, que talvez se torne mais evidente nesse momento em que o jornalismo, a televisão, principalmente, é o foco onde as pessoas se concentram para acompanhar e debater o assunto, né? O jornalismo está mais em evidência, mas isso se reflete em todas as áreas da nossa sociedade, né? Isso é uma questão estrutural, né? Fala, Maicá. Silvio, eu li o teu texto ontem, compartilhei. A gente tem uma discussão agora também que é o nosso local de fala, né? Que é muito importante isso. E até esse movimento que foi feito ontem do Blackout Tuesday, né? O pessoal estava postando uma imagem, um luto, né? Por tudo que estava acontecendo. Eu vi muita gente discutindo isso, que era mais uma maneira de calar esse assunto, né? Eu não concordei também com essas postagens do blackout, digamos assim, porque é uma maneira de chamar atenção, mas é um silêncio também, né? E o silêncio é luto. Eu acho que não é, apesar de todas as mortes que acontecem pelo racismo, eu acho que o silêncio não é o que a gente precisa agora, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso, discutir sobre isso. As coisas estão mudando. Não quero bancar aqui o otimista, eu não sou uma pessoa otimista, mas alguma coisa vai mudar depois disso, né? E nem que seja na marra, nem que seja na força, como está acontecendo nos Estados Unidos. E eu espero, sinceramente, que desse movimento, que a morte do George Floyd sirva para alguma coisa, né? E sirva para isso, para um mundo mais igual. Infelizmente, precisou mais um negro morrer para a gente olhar para essa questão tão grave que é do racismo. Infelizmente, quantas vidas foram perdidas? Esses protestos só são comparados nos Estados Unidos ao movimento comandado pelo Martin Luther King na década de 60. Então, a gente fica aqui, né, Silvio? Eu acho essa questão do local de fala, eu acho uma discussão muito importante, né? Ontem teve uma fala muito boa eu perdi o nome da mulher que estava falando na CNN, e ela contestou que no dia anterior era o William Vac que estava apresentando o telejornal lá da CNN enquanto os protestos aconteciam nos Estados Unidos. Falou ao vivo, é importante tocar nesse assunto, porque o William Vac ele foi demitido da Rede Globo por manifestações racistas, né? Então eu acho muito importante isso, Silvio. Eu concordo contigo também, esse mar branco nas redações. Infelizmente, a gente não tem... a gente tem uma quebra nesse sistema que a gente tinha de Enem, enfim, que era uma tentativa de tentar equalizar, melhorar essa situação. As universidades estão muito brancas também, né? O povo negro precisa ter acesso a isso, e os governos dos países das Américas e da Europa, eles devem aos negros, sim. Precisa ter um processo longo de reparação. A reparação que os países americanos e europeus fizeram aos negros, ela não terminou ainda, né? Cota não é assistencialismo, cota é reparação histórica, entendeu? Então essa discussão precisa ser levantada. Os países das Américas e das Europas devem sim aos negros, eles devem muito, eles devem séculos aos negros, e está longe dessa conta ser equalizada. Muito bem, a gente está indo para o encerramento do programa. Diga, Kleber. Só para completar, a contestação ao William Vac partiu da ex-consuleza francesa Alexandra Loras. Ela disse o seguinte: hoje a CNN e toda a mídia brasileira tem o poder de convidar acadêmicos negros para conversar sobre essa temática. Quando vejo o William Vac, que foi mandado embora por um episódio de racismo, e hoje ele debater tanto tempo sobre racismo, eu acho que deveríamos também convidar negros para debater sobre essas questões. Perfeito. É justamente isso que a gente estava discutindo aqui. Eu queria fazer um elogio para o Nando também, a respeito do Nando Gross, a respeito de uma postura. A gente está falando do angolano,
O Nando Sim. disse, lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o nome da pessoa é Floyd. Então, por uma questão de consideração, e já que a gente está falando sobre consciência e igualdade, vamos parar de chamar de angolano, o nome dele é Gilberto. Acho que foi muito bem colocado pelo Nando isso. Perfeito. Bom, então, para mim, resta o seguinte: atenção redações e atenção programas. Quando passarem a tratar, e estão tratando muito a respeito deste assunto, racismo. Olhem para o lado. Olhem para o lado. Alô, vejam quem está participando desta discussão e deste debate. Diga, Fabiano Baldasso. Dizer para vocês que o programa de hoje foi bastante importante, muito bom discutir sobre tudo isso, e eu fico muito feliz de participar de um programa que pode estender um pouco a discussão, mesmo que não seja a nossa área de especialidade, seja qual for a nossa especialidade, mas a gente poder discutir, ter um espaço para discutir esses outros assuntos, faz realmente muito bem, porque eu acho que eu falei antes e eu repito aqui, é uma obrigação cidadã, e que eu realizo com o maior prazer, discutir esses assuntos, e toda vez que tu te posiciona em relação a um assunto polêmico, tu corre o risco e, inevitavelmente, acaba sendo agredido por conta de pessoas que não entendem que não há vertente política, não há viés político partidário em defender a igualdade humana. E dane-se quem fica xingando por conta disso, porque eu tô pouco me lixando. Muito bem, fica por aqui o Bairrista FC, que volta amanhã, nesse horário. Tchau, tchau.